Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente de assistência de enfermagem ao pré-natal de alto risco. Vamos falar aqui hoje sobre placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Vamos estudar este tema de forma completa e ver como ele pode ser cobrado aí na sua prova. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está focado aí nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site vai estar aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Nós estamos aqui trazendo, o estudo de duas síndromes hemorrágicas da gravidez, tá? Por isso, elas estão aí dentro, do pré-natal de alto risco. A gente já tem aqui no canal aulas falando sobre outras síndromes hemorrágicas da gravidez e também sobre a divisão, dessas síndromes. Quais são as síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação e quais são da segunda metade da gravidez. Nós vamos aqui falar sobre a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta, que são síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação. Bom, pessoal, sobre este tema, o que nós temos aqui? Primeiro, reforço para você que a gente está falando de hemorragias da segunda metade aqui da gravidez, Eu trouxe para você aqui imagens, que mostra para você uma placenta aqui com uma implantação normal e a placenta aqui quando a gente tem o descolamento prematuro dessa placenta e placenta prévia para você entender melhor como ocorre, essas hemorragias aqui na gravidez. Falando aqui da placenta normal, o que a gente observa aqui? Que geralmente a placenta ela fica situada aqui na parte, superior do útero, beleza? Então aqui você tem uma implantação normal aqui da placenta. Quando a gente tem aqui o descolamento prematuro de placenta, a gente tem aqui, pessoal, uma separação da placenta da parede uterina antes do parto. Então essa placenta aqui, ela se separa da parede do útero antes do parto, que não é para acontecer. Durante a gestação, essa placenta ela fica ali situada, agregada à parede uterina. E no caso aqui do descolamento prematuro de placenta, a gente tem essa separação, esse descolamento da placenta aqui da parede uterina antes do parto, por isso a gente fala que é prematuro, beleza? Porque está acontecendo aqui antes do tempo esperado. Essa separação aqui, prematura da placenta, ela pode ser parcial ou total, tá? Então, em uma gravidez normal, a placenta, ela se mantém ali firmemente, ligada à parede interna do útero até depois que o bebê nasce. Então, aqui, no normal, essa placenta fica bonitinha aqui, tá? Quando a gente tem aqui o descolamento prematuro da placenta, essa placenta ela se rompe da parede do útero muito cedo, antes do bebê nascer. O que seria então a placenta prévia? Na placenta prévia, observe bem a diferença aqui em relação à placenta. A gente tem aqui a placenta no descolamento prematuro e a gente tem aqui uma imagem mostrando para você a localização dessa placenta prévia. O que seria então essa placenta prévia? É quando a placenta ela se implanta total ou parcialmente no segmento aqui inferior do útero, ou seja, é a implantação da placenta na porção mais baixa aqui da cavidade uterina, recobrindo todo o orifício interno aqui do colo do útero, que é justamente o canal de parto. Então essa placenta ela está recobrindo aqui o colo do útero, que é o canal de parto aqui, beleza? Ó, canal de parto, tá? Então aqui a placenta ela está implantada nessa parte inferior aqui do útero e ela pode estar aqui recobrindo esse colo do útero totalmente, esse orifício, ou parcialmente também, ou estar apenas ali perto desse orifício. Mas aqui ela está recobrindo esse orifício interno aqui
do colo do útero, o que mostra, né, que é uma implantação anormal dessa placenta. Nós temos aqui diferenças bastante importantes do ponto de vista clínico em relação à placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Quando você fala em descolamento, né, você tem que lembrar que é uma situação de ruptura dessa placenta, né, em relação à parede uterina. Então, a placenta ela se descola, ela se separa da parede uterina, né? E quando a gente fala de placenta prévia, você já viu que nesse caso a placenta ela está inserida ali na porção inferior do útero, né, recobrindo ali o orifício interno do colo do útero. Por que é importante você pensar nessa localização, nessas duas situações aqui de implantação anormal da placenta? Porque com isso você consegue imaginar a questão dos sinais e sintomas, né, que essa mulher irá apresentar do ponto de vista clínico. Quando a gente fala da situação lá do descolamento, dessa ruptura, com certeza a gente vai ter um sangramento muito mais intenso, diferente daquele onde a gente tem somente a implantação da placenta em um local diferente, que é na porção inferior do útero, tá? Então é importante você pensar nisso para a gente conseguir diferenciar essa situação clínica. Então, para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui uma tabela, né, que mostra a diferença entre o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia em relação principalmente aos sintomas, aqui aos sinais. Então, no descolamento prematuro de placenta, a gente viu que a placenta ela está separada da parede uterina antes do parto. Então, é uma situação aqui que faz parte da segunda metade da gestação e acontece a partir da 20ª semana aqui de gestação. Diferente disso, na placenta prévia, a gente tem o quê? A placenta implantada no segmento inferior do útero. A gente não tem descolamento, não tem ruptura, não tem separação. A gente tem uma implantação aqui dessa placenta em um local diferente, que é nessa parte inferior do útero, tá? No descolamento prematuro de placenta, a gente vai ter um sangramento de coloração escurecida com a presença aqui de coágulos. E na placenta prévia, a gente já vai ter um sangramento que é intermitente e abundante, de coloração vermelho vivo, mas a gente não tem aqui, ó, os coágulos. No descolamento prematuro de placenta, quando a gente fala de ruptura, né, descolamento, a gente está falando de uma situação, gente, que com certeza vai ter dor, né? Então, a gente tem aqui a presença de dor, o que não acontece na placenta prévia. Na placenta prévia, a gente tem um processo que é indolor, porque a placenta ela já se implantou naquele local, a gente não teve ruptura, a gente não teve uma situação aqui que realmente pudesse ocasionar essa dor. No caso do DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, a gente vai ter aqui um sofrimento fetal agudo e na placenta prévia também a gente pode ter aqui um sofrimento fetal agudo. No descolamento, a gente vai ter um aumento do tônus uterino, uma hipertonia por conta da situação que a gente tem aqui. E diferente disso, na placenta prévia, o tônus uterino aqui, ele está preservado. No DPP, que é o descolamento, a gente vai ter sinais de choque justamente por conta da perda sanguínea, né, do grau dessa hemorragia, tá? E na placenta prévia a gente não tem aqui sinais de choque. Então é muito importante você entender essa diferença entre essas duas hemorragias, né, da segunda metade da gravidez, porque isso aqui despenca nas provas, tá? Então agora você já entendeu o que é o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia. Vamos ver aqui como que esse tema pode estar presente aí na sua prova através de questões reais. Então, primeira questão aqui para a gente comentar, beleza? Maria, 20 anos, negra, natural e procedente do município de Salvador, Bahia, chegou à emergência obstétrica referindo dor súbita com perda sanguínea em pequena quantidade e cor vermelha escura. Encontra-se na 30ª semana gestacional, sendo sua primeira gravidez. Refere ter realizado 6 consultas de pré-natal sem intercorrências, evidenciado no cartão da gestante, tendo realizado exames laboratoriais e ultrassonográficos sem alterações, nega alergias e comorbidades. Ao exame físico, apresenta útero hipertônico, doloroso à palpação. À ausculta fetal, batimentos cardíacos fetais inaudíveis. Considerando esse caso clínico, a principal hipótese diagnóstica é descolamento prematuro da placenta, hemorragia pós-parto, gravidez ectópica, placenta prévia ou abortamento. Então, olha só o enunciado
dessa questão. Vamos aqui nos atentar aos sinais, né, que a gente tem aqui no enunciado, né, sinais clínicos, tá? Então, aqui em relação a essa mulher, ela chegou lá na emergência obstétrica, referindo uma dor súbita, então aqui a gente tem uma presença de dor, com uma perda sanguínea em pequena quantidade, então se a gente fala de perda sanguínea, a gente já está falando de uma situação hemorrágica, e cor vermelha escura, então olha só a característica desse sangramento. Ela encontra-se na 30ª semana gestacional. Por que é importante a gente saber isso aqui? Para a gente ver se é da primeira metade ou se é da segunda metade da gravidez, beleza? Se é da segunda metade, vai acontecer a partir da 20ª semana de gestação, tá? Então, a gente já vê aqui que é uma síndrome hemorrágica da segunda metade da gestação, sendo sua primeira gravidez. E aí fala, né, das consultas que ela realizou e a ultrassom não mostra, né, alteração, mas ao exame físico ela apresenta útero hipertônico, então a gente tem uma alteração aqui do tônus muscular aqui do útero. E a gente tem aqui, ó, que esse útero está doloroso à palpação, então a gente tem a presença aqui de dor. E na ausculta fetal a gente tem batimentos cardíacos fetais inaudíveis. O que significa isso? A gente tem aqui um sofrimento fetal agudo, né, acontecendo. E aí, gente, observando tudo isso, a gente percebe que isso aqui é a descrição certíssima do descolamento prematuro de placenta, porque a gente viu que na placenta prévia a gente não tem a presença de dor, a gente não tem aqui uma hipertonia do útero, beleza? Então a gente tem características aqui do descolamento prematuro da placenta, tá? Então provavelmente esse aqui vai ser o nosso gabarito, a letra A. Mas vamos ver as outras afirmativas, letra B. Hemorragia pós-parto, né? Na hemorragia pós-parto, a gente vai ter uma perda sanguínea acima de 1000 ml ou uma perda de sangue que vai ser acompanhada aqui por sinais ou sintomas de hipovolemia em 24 horas aqui após o nascimento. Mas como a gente está falando aqui de uma hemorragia pós-parto, a gente está falando aqui então de uma hemorragia, né, que acontece depois que o parto já ocorreu. E no enunciado, essa mulher ela ainda está gestante, né? Ela está na 30ª semana gestacional, ela está na primeira gravidez dela, o parto aqui não aconteceu ainda. Então isso aqui não é uma hemorragia puerperal que acontece depois do parto, tá? Então este não tem como ser aqui o nosso gabarito, beleza? Letra C, gravidez ectópica. A gente viu que na gestação ectópica o que acontece é que a implantação do saco gestacional ela acontece em um local diferente, ou seja, ela não acontece ali no endométrio da cavidade uterina. E as gestações ectópicas elas não podem chegar aqui até o prazo normal da gestação, né, até o termo, tá? E eventualmente elas acabam se rompendo ou até mesmo não evoluem. Os sinais e sintomas aqui da gravidez ectópica incluem sangramento vaginal, dor pélvica, né, e dor também na movimentação aqui do colo do útero. A paciente pode apresentar aqui uma síncope, né, um choque hemorrágico com a ocorrência aqui dessa ruptura da gestação ectópica, tá? Mas também a descrição do enunciado não se aplica a essa gravidez, beleza? Placenta prévia, a gente já viu que também não é, né? Porque a placenta prévia é o quê? É a implantação da placenta sobre ali o orifício interno, né, do colo do útero ou próximo desse orifício. Normalmente, na placenta prévia, a gente tem aqui um sangramento vaginal que é vermelho vivo. É um processo indolor, então a gente não teria a presença de dor, né? Acontece também aqui após a 20ª semana de gestação, porque também é uma síndrome hemorrágica da segunda metade da gravidez, mas a gente não teria essas características aqui. E o diagnóstico da placenta prévia ele é feito por ultrassonografia transvaginal ou abdominal, então a gente teria alterações aqui no exame aqui ultrassonográfico, tá? A gente viu que no enunciado não tem alteração, então a gente não tem evidências da implantação anormal dessa placenta aqui, que é o que a gente tem no conceito de placenta prévia, beleza? Então, não se aplica aqui a definição do enunciado, tá? Então também não é o nosso gabarito. E letra E, abortamento, a gente já viu aí nas nossas aulas que também não se aplica, né? Porque o abortamento é quando a gente tem a morte embrionária ou fetal não induzida ou a eliminação dessa concepção antes da 22ª semana de gestação ou quando o concepto pesa aqui menos que 500 gramas. Então também não se aplica, então com certeza aqui o nosso gabarito é a letra A. Então se você se lembrar ali daquela imagem anterior que eu mostrei para vocês com a diferença entre o DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, e placenta prévia, você consegue responder essa questão tranquilamente, prestando bastante atenção nos dados aqui apresentados no enunciado. Próxima questão. Enfermeiro realiza o acolhimento da gestante DYK
com o quadro clínico de dor abdominal e persistência da dor entre as contrações no trabalho de parto, sangramento genital de quantidade variável, história de hipertensão, hipertonia uterina, monitoração fetal, apresenta padrão não tranquilizador e palpação abdominal com contrações tetânicas. Realizado ultrassom com a visualização de hematomas retroplacentários de tamanhos variados. O conjunto de sinais e sintomas e exame ultrassonográfico descritos é compatível com o quadro emergencial obstétrico denominado placenta prévia, bolsa rota, descolamento prematuro de placenta, HELP síndrome e prenhez ectópica. Então, olha só, né? Essa questão aqui, ela já utilizou alguns termos bem diferentes, mais técnicos. É uma questão aqui elaborada pela VUNESP para a EBSER. Então, aqui a gente já percebe um nível um pouco mais elevado da linguagem, né? Ao elaborar essa questão, tá? Mas é bem tranquila também. Vamos aqui observar os sinais que a gente tem. A gente tem aqui a presença de dor, né? Dor abdominal e uma persistência dessa dor entre as contrações aqui no trabalho de parto. A gente tem um sangramento aqui genital de quantidade variável. A gente tem uma história de hipertensão dessa gestante, mas o ponto principal aqui é a hipertonia uterina. A monitoração desse feto mostra que a gente não tem aqui uma situação fetal favorável. Com certeza que a gente tem alteração aqui dos batimentos cardíacos fetais. A gente percebe aqui que no ultrassom existe a visualização de hematomas retroplacentários de tamanhos variados. Então aqui, gente, em relação a esses sinais, como a gente percebe aqui a presença de dor, de um sangramento de quantidade variável, de hipertonia uterina, isso aqui está muito próximo, né, do descolamento prematuro de placenta. Mas vamos ver aqui as afirmativas. Letra A, placenta prévia não seria, porque na placenta prévia a gente teria aqui aquela implantação total ou parcial da placenta no segmento inferior do útero. A gente não tem aqui a dor, a gente não tem a hipertonia uterina, então não se aplica aqui a placenta prévia, beleza? Letra B, bolsa rota, também não, porque no caso da bolsa rota, a gente tem aqui um rompimento, né, da membrana amniótica antes mesmo da gestante iniciar o trabalho de parto. Letra C, descolamento prematuro de placenta, vamos guardar, porque muito provavelmente isso aqui vai ser o nosso gabarito, tá? Letra D, HELP síndrome. A síndrome de HELP, pessoal, também não se aplica aqui a essa descrição, tá? Porque na síndrome de HELP, a gente vai ter aqui alterações hepáticas, né? Com uma elevação das enzimas hepáticas, a gente vai ter hemólise, a gente vai ter plaquetopenia, a gente tem um outro quadro clínico aqui que não se aplica também nessa questão. Letra E, prenhez ectópica, também não se aplica, né? Porque nesse caso aqui a gente teria uma gravidez aqui acontecendo aqui fora, né, do espaço normal ali intrauterino, então também nada a ver aqui essa afirmativa, tá? Então, com certeza, a letra C é o nosso gabarito aqui, né? Porque a gente tem justamente a configuração desse quadro emergencial obstétrico, que é o descolamento prematuro de placenta. Próxima e última questão. Que condição obstétrica é caracterizada pelo desenvolvimento total ou parcial da placenta no segmento uterino inferior com sangramento vaginal indolor? Bom, gente, isso aqui tá de graça pra gente, né? Aqui fala sobre o desenvolvimento total ou parcial da placenta no segmento uterino inferior, gente. Isso aqui, obviamente, é a placenta prévia, tá, gente? É a placenta prévia. Aqui a placenta ela está implantada no segmento inferior, né, do útero, justamente sobre o orifício interno do colo do útero. E aqui a gente tem o sangramento vaginal, mas ele é indolor, tá? Então, com certeza, a letra A é o nosso gabarito. Então, agora você já sabe tudo sobre o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia. E com certeza você está pronto aí para gabaritar qualquer questão sobre este tema. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.